Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho, mas primeiramente convidamos a todos para elevarem o pensamento e se conectarem a uma região de muita paz. Mestre querido Jesus, os dias passam céleres, os desafios se apresentam na convivência do dia a dia. São inúmeras as oportunidades de aprendizados, são inúmeras as agulhadas, as contrariedades, as irritações. São tantos os desafios que, por vezes, acabamos por nos entregar ao desânimo, à tristeza e uma certa melancolia começa a tomar conta do nosso coração. Mestre amado Jesus, nós estamos aqui junto de Ti para pedir o Teu amparo e o Teu auxílio, para que consigamos alcançar padrões vibratórios de amor e de paz e consigamos sair dessa sintonia que envolve todo o globo por meio dessa pandemia, para que não estejamos mais distraídos e possamos elevar o nosso olhar ao céu, vendo as tantas coisas boas que nos rodeiam, vendo que todas essas pedras e espinhos do caminho são oportunidades para reconstruir o caminho e conquistar a minha paz. Que nós tenhamos forças para tirar o foco do olhar da cruz e consigamos enxergar cada situação da nossa existência como essa oportunidade bendita para construirmos a nossa paz. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos trabalhando agora o item 11. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Nós vamos ler a passagem de Mateus, que está no versículo 1 e 2 do capítulo 7. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e se torna mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio? Não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Conta-se uma história, uma antiga história oriental, que havia um magistrado de um reino muito distante
que certo dia estava paramentado com suas roupas de gala, porque ele iria comparecer a uma audiência real e deveria levar sobre o peito um colar de rubis, um colar caríssimo. O juiz recebeu aquela joia como presente pessoal do rei pelos tantos anos de trabalho probo e justo que ele prestou à corte. Quando ele chegou no local do seu quarto e começou a procurar o colar, na caixa onde ele guardava, ele não encontrou. E ele entrou em desespero. E de pronto ele chegou a uma conclusão: fui roubado. Com a grande experiência que ele tinha em julgar a natureza humana, sua mente começou a girar a milhão, pensando inúmeras situações e buscando compreender como aquele roubo tinha acontecido. Ele começou a raciocinar e ele tinha certeza: eu sempre coloco esse colar dentro da caixa. Olhou o cômodo onde ele estava, só tinha uma única porta e essa porta dava para o quarto dele, e o quarto dele estava sempre trancado. E naquela sala onde ele guardava os pertences mais importantes, tinha uma única janela e essa janela tinha grades. E ele ficou bastante reflexivo. Como é que alguém conseguiu me roubar? Bastante pensativo, ele abriu aquela janela e deixou a claridade do dia entrar. Olhou para o seu jardim particular, que era muito belo. Deixou os aromas entrarem. De longe ele viu o jardineiro cuidando das acácias floridas e o filho do jardineiro que brincava com algumas pedrinhas, uma criança de mais ou menos 7 anos. O magistrado, perplexo com o mistério do roubo, começou a investigar as grades da janela, vendo se havia algum indício de que alguém tenha tentado passar por ali, ou que alguma das barras tenham sido cerradas, e na ânsia de desvendar aquele crime que ansiava, a sua mente pousou obscurecida naquela criança de 7 anos. E é como se tudo tivesse ficado claro. Sim, uma criança, com muito esforço, conseguiria passar por entre aquelas barras da grade. E de chofre ele colocou: é isso. O filho do jardineiro me roubou. E ele pousou o olhar sobre aquela criança e ele alimentava agora uma certeza: foi ele. Eu sempre soube. Olha o riso criminoso precoce dessa criança. Olhando, julgou aquela cabeça e pensou: é a típica cabeça de um malfeitor, sim. Olha os olhos, a boca, como eu nunca percebi, a forma do nariz. São todos indicativos de um larápio escondido no corpo de um inocente. Sem hesitar, tomado de raiva, o magistrado saiu do quarto e dirigiu-se apressado à porta. Ele ia, naquele mesmo momento, capturar o pequeno ladrão. Já estava tudo certo. E ele desceu as escadas, nervoso, quando já estava no jardim, chegando próximo à criança, por hábito, como ele sempre fizera, ele parou e colocou as 2 mãos na sua veste de gala, quando de repente ele sentiu algo. Mexendo, retirou as mãos lentamente e viu o colar. Aquelas bolas de rubi que mais se assemelhavam à cor de uma romã. Não houvera roubo. O juiz se enganou. Ele tremia,
A criança continuava a brincar com as suas pedrinhas. De volta ao quarto, ele começou a refletir e lembrou que na festa anterior ele estava bêbado de sono e ele já chegou e só tirou as vestes e foi dormir. E quanto à caixa aberta, ele também se lembrou que não era a primeira vez que ele deixava a caixa aberta, aquilo acontecia com muita frequência. Segurando o colar na mão, olhando de novo por aquela pequena janela, o magistrado aproximou-se mais ainda das barras e enxergou agora o filho do jardineiro, entretido com as suas pedrinhas coloridas, mas por mais que ele forçasse o olhar agora, ele não encontrava naquele rosto infantil nenhuma característica própria de um ladrão, nada. E aquele corpinho inocente que outrora ele havia julgado como de um larápio, ele não conseguia visualizar nenhum indício de maldade. E concluiu que ele havia enganado. Essa história, ela nos remete a uma questão que, para mim, ao meu ver, e acredito que seja um entendimento coletivo, uma das questões que mais trazem dor e sofrimento é a injustiça. Sofrer uma injustiça nos traz um sentimento de profundo sofrimento, nos traz incômodos, muitas vezes acerbos, que nós carregamos por séculos, milênios. Grande parte, se não todos os dramas obsessivos ou de encarnado para encarnado nascem de um movimento de injustiça, de um julgamento precipitado, de um julgamento duro, sem olhar todas as partes. Praticamente todas as dificuldades de relacionamento nascem de um julgamento inadequado. Todas as brigas nascem de uma avaliação equivocada. A injustiça é um tema que todos nós, enquanto espíritos e espíritas cristãos, deveríamos nos debruçar intensamente, porque esse movimento de definir o que é certo e o que é errado de forma tão leviana e sem ter o conhecimento do todo é o que tem destruído os relacionamentos ao longo dos milênios e é o que tem nos trazido tantos núcleos de dor, porque invariavelmente, com o passar do tempo, todos nós despertaremos, todos. E ao nos despertar, seja encarnado, ou seja, na pátria espiritual, e percebermos o mal que fizemos, a nossa conduta dura, nós invariavelmente vamos colher dores de remorso e de culpa. E aí vai ser bastante difícil a gente lidar com essas questões. Aquele que é injusto, que julga precipitadamente, ele sofre duas vezes. Sofre com o afastamento dos outros, porque sempre tem aquelas opiniões decisivas, eu sou o dono da razão, o meu jeito de pensar é o correto, o meu jeito de agir é o que deve ser seguido. Ele já sofre com a solidão porque todos nós temos
as nossas formas de enxergar, a nossa forma de agir. E quando de repente eu me deparo com alguém que acha que só ele é certo, nós não sentimos vontade de estar ao lado desses indivíduos. Nós não sentimos vontade de pedir o auxílio dessas pessoas, porque elas não estão abertas a primeiro saber o que vai no nosso coração. Então, todas as vezes que nós seguimos por esse caminho da intransigência do julgamento irrefletido, baseado em poucas evidências, eu sofro já com a solidão de pronto, no presente, e também vou sofrer com a dor da culpa no futuro. Invariavelmente, eu vou colher a dor da culpa e do remorso. Esse assunto ele é muito significativo porque também, de igual maneira, quando nós sofremos uma injustiça, nós ficamos muito incomodados. Nós não aceitamos. E nós também deixamos de nos relacionar com determinadas pessoas quando elas são injustas conosco. Nós afastamos elas da nossa vida. Esse tema da injustiça é via de mão dupla, porque eu cometo injustiças e eu sofro injustiças. Mas perante as injustiças, vamos avaliar essa problemática à luz da doutrina espírita. Se nós seguirmos neste caminho onde, ao me deparar com a injustiça, eu vou me vingar, eu vou fazer o outro pagar pelo mal que ele está fazendo, ao me deparar com essa questão, o que seria do nosso plano? Porque vamos avaliar, se eu sou imperfeito, estou num plano de provas e expiações, invariavelmente eu vou cometer injustiças. Invariavelmente eu vou sofrer injustiças, e isso vai acontecer com todo mundo. Se todo mundo optar agora, neste momento, a fazer justiça com as próprias mãos, o que é que vai ser do nosso planeta? E é o que a gente vem fazendo há séculos. Nós temos buscado ser agentes de justiça. Quem deve paga, quem merece recebe. Nós nos intitulamos de juízes dos relacionamentos diários. Nós nos colocamos nessa figura do magistrado. Nós abarcamos uma responsabilidade que não temos competência, que é a de definir quem é certo e quem é errado. Nós não conhecemos sequer a nós mesmos, nós sequer temos plenitude dos males que habitam o nosso coração, nós ainda não temos nem condição de enxergar todas as nossas encarnações anteriores, porque se nós víssemos tudo o que nós já fomos, provavelmente nós enlouqueceríamos com o que fizemos há 2.000, 3.000 anos atrás, há 500 anos atrás. Nós sequer nos conhecemos em plenitude. Como é que alguém que não se conhece, que ainda tem inúmeros sentimentos difíceis no próprio coração que busca vencer, que ainda tem pensamentos desalinhados com a lei, como é que nós, que ainda estamos nesse processo de autoconhecimento e autoiluminação, podemos julgar e definir a vida de uma outra pessoa que também ainda não se conhece? Nós estamos aqui para exercer a misericórdia. Essa
É a proposta de Jesus para nós e um dos nossos grandes aprendizados. Por mais que possa parecer que quando eu ajo com indulgência e misericórdia e perdoo situações dificílimas e busco exercer a compaixão e a compreensão mediante equívocos que aos olhos da matéria parecem questões absurdas, eu não estarei cometendo um mal. A misericórdia nunca vai se configurar como um mal, porque nós já erramos tanto, nós já prejudicamos tantas pessoas, nós já nos enganamos tantas vezes, que se eu conduzir uma vida inteira de misericórdia, eu ainda não vou equilibrar a balança das minhas existências. É chegado o momento de nós agirmos como Jesus, na passagem da mulher adúltera, que mediante o fervor dos corações de julgar aquela mulher, Jesus olha para todos e de maneira muito serena questiona: quem de vocês nunca errou? Quem nunca tiver errado, atira a primeira pedra. Amélia Rodrigues nos conta, pela psicografia de Divaldo Franco, que aquele cenário foi ainda mais além. Quando Jesus abaixa e escreve na areia, porque o apedrejamento era um ritual, onde cada um ia e lançava a sua pedra, começando pelos mais velhos. Cada um, quando chegava no local para lançar, Jesus escrevia na areia o que ia dentro do coração daquele indivíduo. E ele lia: ladrão, mentiroso. E quando ele se deparava com aquilo, envergonhado, ele soltava a pedra. E foi assim que, ao final, quando ninguém lançou pedra nenhuma, porque todos que ali estavam eram pecadores, todos nós o somos. Jesus olhou para aquela mulher. Alguém te condenou? O governador espiritual do orbe disse o seguinte: nem tão pouco eu te condenarei. Vá e não peques mais. Quem somos nós para condenar alguém se o governador espiritual do orbe não condena? Há que ficar registrado em nossos corações que o peso com o qual nós julgamos o outro é o peso com o qual seremos julgados, mas não por terceiros. Precisamos desfazer essa estrutura infantil que construímos ao longo dos milênios de que seremos colocados num banco dos réus espiritual e um juiz espiritual vai determinar o que será ou não feito de mim, qual será a minha pena. Não. Quando nós colocamos que o peso com o qual julgamos seremos julgados, nós estamos falando da nossa própria consciência. Por quê? As coisas que mais nos incomodam agora, as questões que nós mais debruçamos a nossa repulsa nessa encarnação, há uma chance enorme, de quase 100%, de, ao avaliar as minhas existências pregressas, eu perceber que eu sou exatamente aquilo que eu mais reneguei nos outros. E se eu descarreguei tanto ódio, tanta irritação em um indivíduo que age dessa maneira, imaginem quando eu enxergando nas telas mentais da minha própria existência que eu sou igual ou muito pior do que aquilo, nós podemos calcular a dor que nós vamos sentir. A oportunidade de sermos misericordiosos
perdoar e amar aqueles que estão junto a nós e nos contrariam, é uma oportunidade para amarmos a nós mesmos, amarmos o nosso próprio passado, porque esse mesmo peso com o qual eu julgo aqueles que me rodeiam é o treinamento que eu faço para vencer o remorso, a culpa que vai em mim, para, ao ter contato com aquilo que realmente sou, eu conseguir vivenciar a misericórdia do alto perdão e conquistar a paz. É isso que vai me trazer felicidade. Jesus, aqui estamos todos nós, reunidos, Senhor, nessa manhã de luz, a Te agradecer. Agradecer, Senhor, pelo Teu amor que orienta os nossos passos. Te agradecer, Jesus, pelos bons espíritos que sempre apostos estão para mostrar a cada um de nós os Teus caminhos de luz. Agradecemos, Senhor, pela Terra, esse planeta tão abençoado, que nos recebe para as experiências de evolução que nos são concedidas. Agradecemos-te, Senhor, por termos renascido na pátria do Cruzeiro, onde paulatinamente se instalam a fraternidade e o amor universal. Te agradecemos, Jesus, por essa encarnação, aonde nos são dados os meios para buscarmos a nós mesmos, no ontem de ilusões em que vivemos. Senhor, que o vosso amor e misericórdia infinitos abençoem a toda a terra. Amparem, Senhor, aos que estão sofrendo, aos desesperados, aos desesperançados. Que a vossa luz e as vossas bênçãos possam tocar seus corações, iluminando para novos caminhos. Agradecemos ao Jesus por tudo quanto de Ti temos recebido. Que assim seja.